No Jornal Brasil Atual, nós conversamos agora com a Procuradora Regional da República, Eugênia Gonzaga, que é ex-integrante da Comissão Mortos Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Bom dia, Eugênia, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Muito bom dia, obrigada pelo convite. A gente vai conversar com a Eugênia porque aliados de Jair Bolsonaro, no apagar das luzes do seu governo, aprovaram na última quinta-feira, dia 15, em uma sessão extraordinária, a extinção da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, um órgão cuja função é investigar crimes praticados durante a ditadura militar. Essa comissão é vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos e foi criada em 95 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Quem convocou essa sessão foi o presidente do órgão, o advogado Marco Vinícius Pereira de Carvalho, assessor da ex-ministra Damares Alves e defensor do regime militar. Sua avaliação, é difícil a gente até falar sobre isso, né, Eugênio? Mas a sua avaliação sobre essa decisão desse senhor que cancelou a comissão. Como é que a gente pode, como é que a gente qualifica isso, pelo amor de Deus, Eugênio? Parece até um capricho, né? É inacreditável. Um capricho, uma vontade pessoal, né, de satisfazer uma intenção pessoal de colocar fim no órgão sem a menor justificativa plausível. Né? Para mim, esse é um ato administrativo com desvio de finalidade, um ato de prevaricação, porque como é que ele pode assumir a presidência da comissão com essa intenção deliberada de destruir o órgão, de extinguir o órgão, sem ter terminado a missão para a qual esse órgão foi criado, tendo ainda literalmente esqueletos dentro do armário, né? A comissão é responsável por chaves de armários que se encontram na Universidade de Brasília, ou seja, quem vai cuidar disso? Né? São despojos que ainda aguardam a realização de mais exames de DNA. A comissão é responsável pela guarda de dezenas de amostras de sangue, material biológico mesmo, de familiares de mortos e desaparecidos políticos, pelas pessoas que muitas vezes até já faleceram. Quem é que vai deter essa guarda? Pessoas que aguardam a conclusão de trabalhos que estão em pleno andamento, como no caso do cemitério de Perus, das ossadas do cemitério de Perus. Inclusive, a União Federal é parte no processo em que a comissão é o órgão responsável por representar a União na condução desses trabalhos, e simplesmente ele extingue um órgão dessa estatura, com uma função com essa importância. Agora, Eugênia, esse governo que finalmente está terminando o seu período à frente da República do Brasil, que tentou destruir a República Brasileira, ele nunca foi muito simpático, ou nunca foi simpático, ou nada simpático a essa comissão e as investigações que foram colocadas pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Você acha que, inclusive, a existência de Bolsonaro e desse governo é em função de não ter havido uma responsabilização exatamente desses militares que, durante a ditadura, praticaram crimes? Eu tenho certeza disso, né? Além de ter trabalhado na Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, eu atuo na área de justiça de transição, pelo menos desde o ano de 2002, no Brasil. E a justiça de transição, o que é? É uma ciência que estuda, né, as medidas que os governos devem adotar para poder fazer a transição de governos autoritários, ilegítimos, para o retorno à legalidade, à democracia. E para que esses países façam esse caminho, é preciso cumprir uma série de deveres, né, requisitos que nós chamamos. Entre esses requisitos, a responsabilização dos autores dessa quebra de legalidade, das graves violações aos direitos humanos ocorridas, que é frequente, né, essa prática, né, a violação dessas pessoas, aliás, perdão, a responsabilização dessas pessoas é essencial para que não se esqueça e para que não se repita.
a impunidade desses crimes do passado, como a gente sempre diz no Ministério Público, inspira e dá confiança para que essas graves violações continuem a ocorrer e para que possa até mesmo correr-se o risco de um retorno a esse período autoritário. Junto conosco, Eugênia, a nossa colega aqui de bancada, Larissa Borer, que também quer conversar com você. Larissa. Bom dia, Eugênia. Muito bom dia, Larissa. Essa decisão de extinguir a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, ela já era avaliada por Bolsonaro e não é de agora, né? Porém, o que chama a atenção é fazer isso realmente no finalzinho do seu mandato. Na sua avaliação, Eugênia, a intenção do Bolsonaro é só dificultar as coisas para o próximo governo, o governo de Lula, porque tem essa questão aí, né, de não criar ruídos com os militares. A intenção do Bolsonaro seria essa ou tem mais coisa por trás? Qual a sua avaliação, Eugênia? Bom, até na pergunta anterior, né, nós falamos seria esse governo nunca foi simpático ao tema da comissão. Porém, não é uma questão de ser simpático ou não, é uma questão de cumprir a lei, a Constituição e é o que determinou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil está condenado a cumprir o trabalho para o qual essa comissão foi criada. Então, não era simplesmente uma questão de escolha. Infelizmente, esse governo, esse presidente da República, ele não se preocupa com esse tipo de coisa, ele pratica as ilegalidades e depois ele vai pensar, né, em qual vai ser a desculpa que ele vai utilizar. Só que uma coisa era, né, tendo a caneta na mão, né, acabando num país acabado de sair de um impeachment totalmente antijurídico, né, então eu acho que muita coisa do que ele fez acabou sendo tolerado para que o Brasil não passasse de novo por uma ruptura, como aconteceu com o caso da presidenta Dilma. Mas agora chega, né? Eu acredito que ele será, sim, responsabilizado por este e por várias outras ilegalidades que ele acabou cometendo. E se for, como eu disse antes, né, por mero capricho, para ver o governo novo, né, ver se ele vai se indispor com os militares, eu acho que ou o governo novo ele vai bancar esse tema, talvez como nunca tenha bancado antes, né? Essa comissão ela ficou desmobilizada até 2014, ela teve um período de atuação muito importante no começo, mas depois ela mal tinha estrutura, não tinha verbas para fazer a busca de corpos. Quando eu entrei na presidência dessa comissão, foi muito difícil reerguê-la sobre esse aspecto de estrutura, porque simplesmente não havia. E esse governo entrando com esse decreto de extinção ou não, de qualquer modo, ele teria que adotar medidas muito firmes para que essa tarefa de busca de corpos seja finalmente cumprida e concluída. De qualquer modo, é uma obrigação desse novo governo, sim, cuidar desse tema. Eu acho que o fato de ter este órgão extinto, se isso acontecer, né, porque se a gente tiver tempo a gente pode falar disso, essa ainda não é uma questão ainda definitiva, se esse órgão tiver mesmo sido extinto, ele tem outras formas de se fazer isso. O que ele não pode fazer é deixar de fazer essa busca, principalmente utilizando, se for o caso, né, como justificativa, essa extinção anterior. Pois é, exatamente, né, Eugênia, porque esse relatório ainda tem que ser encaminhado para o Bolsonaro e ele precisa assinar isso. Então eu queria que você falasse exatamente sobre as possibilidades que ainda estão colocadas para continuar esse trabalho importantíssimo de identificação dessas ossadas, enfim, desses desaparecidos do regime militar. Bem, o trâmite dessa extinção ou não depende, como você disse, né, desse relatório ser homologado, dessa decisão, né, da atual comissão de extinção ser homologada pelo atual presidente da República por decreto. Isso provavelmente vai parar no judiciário, porque eles estão descumprindo uma recomendação do Ministério Público Federal de junho, que era exatamente dizendo que não poderia ser extinto esse órgão. Eu acredito que mesmo se houver o decreto, eu acho que o judiciário não vai titubear em suspender, em anular essa decisão, porque ela realmente desprovida de fundamentação, desprovida de razoabilidade. Bem, de qualquer modo,
o novo governo, eu espero que essa equipe, né, de transição entre os governos, né, tenha conseguido, de algum modo, prever verbas, prever estrutura para manter esse trabalho de justiça de transição, principalmente relacionado à busca de corpos, que é uma obrigação, sim, do governo federal. Não depende de lei e não depende de nenhuma outra determinação. O governo precisa fazer isso e ele precisa destacar órgãos, estrutura, verba e pessoas para fazerem isso. Agora, Com ou sem transição. pois não. Eugênia, eu queria exatamente, então, agora uma avaliação tua de, começando o novo governo do presidente Lula e retomando os trabalhos da comissão, esses 4 anos que a gente passou, ou desde 2014, quando você relatou que já começaram a ter problemas de verbos para os trabalhos da comissão, é possível recuperar esse tempo perdido? Enfim, como continuar o trabalho a partir do ponto onde vocês pararam? Esse tempo perdido para os familiares, né, é precioso e, infelizmente, o Brasil já perdeu tempo demais. Nós estamos falando de corpos que desapareceram nos anos 70, então são corpos desaparecidos há mais de 50 anos, muitos deles enterrados em cemitérios públicos, cemitérios que não têm cadeia de custódia sobre para onde vão, né, os ossos não buscados, não procurados, cemitérios que ilegalmente destroem, né, ossadas não procuradas pelos seus familiares e sem que a família, né, tenha sido notificada sobre isso. Então, infelizmente, essa busca, em muitos casos, é uma busca que, infelizmente, provavelmente não vai conseguir chegar exatamente ao corpo da pessoa, mas ainda assim o governo tem obrigação de fazer a busca, ele tem obrigação de fornecer todos os meios para as famílias procurarem encontrar o seu ente querido, encontradas as ossadas, fazer os exames de DNA, como está acontecendo no caso do cemitério de Perus, como deveria acontecer no caso do cemitério de Ricardo Albuquerque, e para isso não tem um tempo máximo, né? Infelizmente, cada ano que passa é mais um prejuízo, é mais uma dificuldade, são ossos que estão, às vezes, sujeitos a intempéries, que o sol, a chuva, né, vão fazendo com que esses ossos vão se esfarelando, vai ficando cada vez mais difícil extrair DNA para identificação, mas ainda assim tem que ser feito, é um trabalho que tem que ser feito e é urgente, não pode mais ficar sendo tocado de governo para governo. Muito bem, eu quero agradecer aqui a participação da Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República, que foi integrante da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, comentando a decisão que foi tomada pelo advogado Marco Vinícius Pereira de Carvalho, assessor da ex-ministra Damares Alves, defensor do regime militar, convocou uma sessão extraordinária pedindo a extinção da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, e a Eugênia falando sobre a importância de retomada e finalização desse trabalho, inclusive para as famílias todas que tiveram seus entes, desaparecidos e até hoje não tiveram nenhuma resposta. Eugênia, eu quero agradecer a tua participação e a gente deseja de verdade que o novo governo do presidente Lula retome esse trabalho e que todas as famílias recebam as informações que são merecedoras, que é direito dessas pessoas terem ou saberem o que aconteceu com seus entes. Muito obrigado pela tua participação, viu? Por nada, obrigada pelo convite. Conversamos com Eugênia Gonzaga aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.